Bem-vindos ao Pod Trials. Hoje, nosso foco são os resultados de longo prazo da cirurgia de revascularização miocárdica, a KBG, né? Comparada com a terapia médica otimizada. Exato, e num grupo bem complexo. Pacientes com doença coronariana, insuficiência cardíaca e disfunção ventricular esquerda grave. Isso. Vamos analisar a fundo os dados do STITCH e do STITCHES, publicados no New England, e também uma análise importante do JACS. A grande questão que pairava, né? Sim, a questão central. Para esses pacientes de altíssimo risco, a cirurgia realmente muda o jogo na sobrevida a longo prazo? Certo. Vamos examinar isso em detalhe. Perfeito. Porque assim, a dúvida inicial vinha do Stitch original, que teve um segmento mediano de quase 5 anos, né? E o que ele mostrou? Ou melhor, o que ele não mostrou? Pois é, ele não mostrou uma diferença clara, estatisticamente significativa, na mortalidade geral entre operar mais tratar clinicamente versus só tratar clinicamente. Mas tinha alguma coisa ali, né? Tinha. Havia sinais favoráveis para a cirurgia em outros desfechos, como morte cardiovascular, mas o resultado principal, a mortalidade total, ficou ali no limiar, não foi conclusivo. Ok. Mas a história não acabou aí, felizmente. O que aconteceu quando esses pacientes foram acompanhados por mais tempo? Lá no STICHES, aumentar o tempo de observação mudou o cenário. Mudou, e olha, mudou de forma bem significativa, com um segmento médio estendido para quase 10 anos, 9,8 para ser exata. Quase uma década de acompanhamento. Exatamente. O STICHES mostrou que a mortalidade por todas as causas, que era o desfecho primário, foi sim menor no grupo que fez a CABG. E os números? Foi 58,9% no grupo KBG, contra 66,1% no grupo só com terapia médica. O hazard ratio, HR, ficou em 0,84. O que significa uma redução de 16% no risco relativo de morte para o grupo cirúrgico. Isso. E, importante, foi estatisticamente significativo. O p-valor foi de 0,02. Então, a longo prazo, a cirurgia fez diferença na sobrevida geral? E nos outros desfechos, o benefício se refletiu ali também. A morte cardiovascular, por exemplo, também caiu com a KBG, 40,5% versus 49,3%, HR de 0,79, P igual a 0,006. Significativo também. Sim, e o combinado de morte por todas as causas ou hospitalização cardiovascular, novamente, bem menor com a cirurgia, foi 76,6% contra 87,0%. O HR aqui foi 0,72, P menor que 0,001. Bem consistente, então. Muito consistente. Traduzindo isso em tempo de vida, a sobrevida mediana foi quase 1 ano e meio maior com a cirurgia. 1,44 anos a mais. 1 ano e meio. E tem o NNT, o número necessário para tratar, para prevenir uma morte nesses 10 anos foi de 14. Ou seja, operar 14 desses pacientes evitou uma morte adicional comparado a só tratar clinicamente. Exatamente. 14. Um LNT interessante para uma intervenção desse porte, né? Mas isso me leva a pensar, esse benefício todo foi igual para todo mundo no estudo ou teve gente que se beneficiou mais? Aquela análise do JACC tentou responder isso, certo? Sim. Essa análise posterior no JACC foi buscar justamente essa nuance. O fascinante é como eles fizeram isso. Como foi? Eles focaram em 3 fatores prognósticos, mas fatores anatômicos. Primeiro, presença de doença coronariana triarterial, com estenose de 50% ou mais. Ok, extensão da doença. Isso. Segundo, fração de ejeção, AFE, abaixo da mediana do estudo. A mediana era 27%, então FE abaixo de 27%. Função ventricular bem comprometida. Exato. E terceiro, o índice de volume sistólico final, o IVSF, que reflete o tamanho do ventrículo no fim da contração, né? Acima da mediana do estudo, que era 79 mililitros por metro quadrado. Indicando um remodelamento ventricular mais avançado. Perfeito. Aí eles agruparam os pacientes, os que tinham só 0 ou 1 desses fatores de risco, versus aqueles que tinham 2 ou até os 3 fatores. E o que essa estratificação revelou? Foi revelador. O benefício significativo da KBG, na mortalidade, ficou concentrado apenas no grupo com 2 ou 3 desses fatores de risco anatômico. Só nesse grupo mais grave. Só nesse grupo.
Para eles, o HR da cirurgia contra a terapia médica foi 0,71, com P igual a 0,04. Uma redução de risco bem mais expressiva, quase 30%. E no grupo com menos fatores de risco, 0 ou 1? Aí não houve diferença significativa. O HR foi 1,08. Ou seja, a cirurgia não trouxe benefício de sobrevida para esse grupo menos grave anatomicamente, E a interação foi significativa. confirmando que o efeito do tratamento dependia do grupo. Foi sim, P igual a 0,022. Confirma que o perfil anatômico modulou o benefício da cirurgia. Interessante. E tem a questão do tempo, né? O risco inicial da cirurgia. Tem, e eles olharam isso também. Olha, sim, existe um risco inicial aumentado com a cirurgia nos primeiros 30 dias. Isso é esperado. Mas esse risco foi diferente entre os grupos de baixo e alto risco anatômico? Não muito. A mortalidade precoce, nesses 30 dias, foi semelhante nos operados dos dois grupos, por volta de 3,6%. Então o risco inicial não foi proibitivo no grupo de maior risco anatômico. Parece que não. E o ponto crucial é o que acontece depois. O benefício líquido, aquele benefício marcante da CABG, surgiu principalmente após 2 anos de segmento. E em qual grupo? De forma muito clara. Apenas no grupo com 2 ou 3 fatores de risco anatômico. O HR tardino, depois desses 2 anos, foi de 0,53. Uma redução de quase metade no risco de morte a longo prazo para esse grupo, P menor que 0,001. Entendi. Então, juntando as peças aqui, parece que para os pacientes com a cardiomiopatia isquêmica mais avançada, definido pela extensão da doença coronária, e pelo pior remodelamento e função ventricular. Ou seja, triarterial, FE baixa e VSF alto. Exato. Para esses, a cirurgia, apesar daquele risco inicial, oferece uma vantagem substancial de sobrevida a longo prazo. O benefício acumulado supera o risco inicial nesse grupo específico. Faz sentido. Faz todo sentido. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a cirurgia parece atuar assim, mitigando o risco de morte que é inerentemente alto nesses pacientes com anatomia mais desfavorável, um risco que a terapia médica sozinha não consegue conter também a longo prazo, né? E reforça a importância da anatomia. Muito. O que essa análise sugere fortemente é que a extensão anatômica da doença e o grau de remodelamento ventricular são preditores poderosos do benefício da revascularização cirúrgica. Talvez até mais do que se pensava olhando só para testes funcionais de viabilidade, por exemplo, nesse contexto específico. Ok. Então, para a gente resumir a mensagem principal, os dados de 10 anos do Stiches, quando refinados por essa análise do JAC, fortalecem a indicação de KBG associada à terapia médica otimizada. Mas para pacientes bem selecionados, né? Aqueles com cardiomiopatia isquêmica e FE de 35% ou menos. Sim. E o benefício é mais claro, mais robusto, naqueles com a doença anatomicamente mais extensa, os que acumulam aqueles fatores de risco que você mencionou. É uma lição valiosa sobre seleção de pacientes, sem dúvida. O risco cirúrgico precoce existe, é real, mas ele não parece ser desproporcionalmente maior no grupo de alto risco anatômico. E é justamente esse grupo que colhe os maiores frutos da intervenção a longo prazo. O que nos leva a pensar na prática clínica, né? Exatamente. Como usar essa informação? Pois é, fica a pergunta então. Sabendo da importância dessa carga anatômica da doença triarterial, FE baixa e VSF alto para o benefício da KBG a longo prazo, como nós podemos aprimorar nossa avaliação pré-operatória? Como identificar com mais precisão, né? Isso. Identificar justamente esses pacientes que, mesmo tendo um risco inicial talvez um pouco maior, são os que terão o maior ganho de sobrevida com a cirurgia. Uma questão para a gente levar para o nosso dia a dia para discussão no Heart Team. Com certeza. Uma reflexão importante para a nossa prática.